Bom dia, irmãos. Aqui quem fala é a irmã Fátima. Hoje nós vamos estudar o terceiro capítulo de Gênesis. Queridos, que a paz de Deus esteja no coração de vocês. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, quero agradecer pela oportunidade de poder dar esta aula, Senhor. O Senhor tem me ajudado, o Senhor tem nos ajudado, não só a mim, como todos os nossos irmãos. O Senhor tem nos dado tudo daquilo que nós precisamos, Senhor. O Senhor tem nos livrado de todo perigo, e eu sou grata por isso, Senhor. Que hoje, essa aula, que eu diminua e teu Espírito cresça em mim, Pai. Preciso de Ti, Pai, sou dependente de Ti. Eu oro em nome de Jesus. Bom, irmãos, nós estamos estudando Gênesis 3, que fala sobre o ser humano desvia-se do propósito de Deus. Qual o objetivo da lição? Entender as implicações presentes na queda do homem, bem como a provisão de Deus para solucionar o problema do pecado do mundo. Temos como texto áudio Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. O relato da queda está em Gênesis 3, de 1 a 7. Adão e Eva se comunicavam e tinham uma comunhão com Deus. Eles tinham semelhança moral com Deus, pois não tinham pecado. Eles viviam em um lugar agradável, que era o Jardim do Éden. Esse jardim era uma criação primorosa, cheia de provisões abundantes, dada por Deus. Mas uma proibição fora dada ao homem e à mulher. Eles poderiam comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não poderiam comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comessem, certamente morreriam. Isso está lá em Gênesis 2,16. A serpente foi um instrumento especialmente escolhido por Satanás para efetuar a tentação e os enganar. Ela foi a causa de Deus amaldiçoar a criação, inclusive a raça humana, que ele fizera à sua imagem. Lá em Apocalipse 12:9 diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Provérbios 1:10 diz assim: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Né? Então, irmãos, muitas vezes somos tentados a não obedecer a Deus. Precisamos ser vigilantes e permanecer na palavra de Deus. Precisamos estar firme na fé para não cair nas garras do inimigo que está sempre pronto a nos devorar e nos fazer pecar. Em Tiago 4:7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O que é submeter a Deus, irmãos? É nos colocar sobre a autoridade de Deus, seguir a vontade de Deus, ter temor a Deus. Já no versículo, em Gênesis 3:4, diz assim: disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, né? Porque ele diz lá que se eles comessem da fruta do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam, né? E o que acontece? Nesse episódio, a serpente, sendo um animal astuto,
levantou-se contra Deus através da sua criação, Adão e Eva, declarando que aquilo que Deus havia dito não era verdade. Nós não podemos acreditar e nem deixar corromper nossa mente com mentiras do inimigo. Satanás usa de muitas artimanhas para atingir seus objetivos. Que diz a Bíblia? Ele é o pai da mentira. Como pai da mentira, o que ele fez? Ele deu uma falsa notícia a Adão e Eva de que transgredir as ordens de Deus não é pecado. Precisamos estar firmados na palavra de Deus, pois a verdade habita em Jesus, porque Ele é a fonte de toda a verdade. Olha o que fala em Salmo 119, 116. A verdade é a essência da tua palavra e todas as suas ordenanças são eternas. Olha, a verdade é a essência da palavra de Deus. Deus é a verdade. O que fala já em Gênesis 3, versículo 16? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para delas de obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Eva, além de querer provar o alimento que era delicioso e atraente, queria também o poder. Ela acreditava que este fruto poderia satisfazer todos os seus desejos. Ela foi tentada pelos seus desejos. Nossos desejos devem estar alinhados aos desejos de Deus. Irmão, o ser humano procura obter conhecimento moral e discernimento ético partindo de sua própria mente e desejo, e não da palavra de Deus. Olha o que fala em Tiago 1, de 14 a 15. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Eu tirei esse versículo da Bíblia Nova Linguagem, tá? Atualizada. Então, irmãos, a tentação, em princípio, vem dos desejos do nosso coração. E o desejo mau, se não for resistido, nos leva a pecar. Adão e Eva foram responsáveis e indesculpáveis pela sua desobediência. Eles causaram a sua destruição, se rebelando contra Deus, buscando por autonomia e independência. A desobediência do casal trouxe maldição a toda a criação. Olha o que fala em Efésios 5, 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Olha, para pensar, irmão, o diabo até pode sugerir o pecado, mas quem decide pecar somos nós. Ele pode até nos tentar, mas quem vai decidir pecar somos nós. Desarmonia no paraíso. Gênesis 3, capítulo 3, versículo de 8 a 13. Adão e Eva tinham encontros regulares com Deus no jardim. Mas, por causa do pecado, em vez de irem ao encontro como de costume, esconderam-se da presença do Senhor entre árvores no jardim. Versículo 8, né?
Deus, todo fim de tarde, encontrava-se com Adão e Eva, né? Mas por causa do pecado, eles se esconderam, né? E o pecado tem esse poder, eles nos cobre de vergonha. Adão e Eva ficaram envergonhados. O pecado, ele nos distancia de Deus. Afasta, separa a criatura do Criador. Olha o que fala em Romanos 6:23. Diz que o salário do pecado é a morte. Nós confessar nossos pecados, se arrepender, nos aproxima de Deus. Quando nós reconhecemos nossos pecados, agradamos a Deus. Enquanto nós não confessamos nossos pecados, parece que tem um peso sobre nós. Aqui, olha, em João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha, quando nós nos arrependemos, mas assim, de coração dos nossos pecados, Deus lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar e dele se esquece. Gosto muito desse versículo. Miqueias 7:19. A culpa e a consciência do pecado motivaram Adão e Eva a fugir da presença de Deus. Mas o que Deus desejava era que eles confessassem o pecado rogando por misericórdia. Como já disse, então, nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Confrontado por Deus em seu pecado, o homem acusou a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. Isso está lá no versículo 13, capítulo 3, versículo 12. Acusada da sua culpa, a mulher tentou desculpar-se. A serpente me enganou e eu comi, que está no capítulo 3, versículo 13. Olha só, irmãos, o homem tenta jogar a culpa em Deus. A mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. Né? E a mulher jogando a culpa na serpente. Olha, irmãos, a atitude do casal é hábito de algumas pessoas ainda hoje, viu? O que é isso? É repassar a culpa para outra pessoa. Isso é postura de quem não assume seus erros. Olha, Adão querendo até jogar a culpa em Deus. Por mais que o diabo nos tente, no final nós que decidimos pecar, irmãos. Precisamos reconhecer nossos pecados e arrepender e buscar em Deus o perdão. Quando nós buscamos o perdão, o resultado é reconciliação com Deus. As consequências trágicas da desobediência. As consequências do pecado foram graves, e a primeira a receber a sentença foi a serpente. O Senhor disse que ela rastejaria e comeria o pó da terra. Gênesis 3:14. A mulher, Deus disse que ela daria à luz a filhos em meio a dores e que o desejo dela seria para sempre de seu marido e ele a dominaria. Eva teria conflitos na vida matrimonial, irmãos. Gênesis 3:16. E ao homem, o Senhor disse que ele passaria a se alimentar debaixo de muito trabalho, debaixo de muito suor, que está em Gênesis 17:19. Gênesis 3, versículo 17:19. Ou seja, a boa vida que Adão tinha no jardim do Éden, a forma como naturalmente as coisas davam certo, agora seriam substituídas por uma vida muito perseverante de tribulação.
Mas o amor de Deus é tão grande por nós. Olha só, irmãos, no versículo 15 do capítulo 3, a provisão divina. A graça e a misericórdia de Deus são dois temas que percorrem toda a Bíblia, refletindo o caráter do Criador no relacionamento com suas criaturas caídas. Imediatamente após a queda, Deus, ao mesmo tempo em que julga, ele oferece provisão. Olha o que ele diz, que é esse versículo, é o versículo chave da nossa lição. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A primeira promessa messiânica se encontra nessa passagem, pronunciando a vitória de Deus contra Satanás. É neste versículo que o plano de salvação de Deus para nós, pecadores. Deus tem esse plano de salvação para a humanidade. Cristo nasceria de uma mulher, e a semente da mulher. E Cristo seria crucificado, porém ressuscitaria dentre os mortos para destruir completamente Satanás. Jesus derramou seu sangue na cruz para nos redimir do pecado e do castigo eterno. É o sacrifício definitivo. Quem fez foi Jesus. Adão deu à sua esposa o nome de Eva, que significa vida, porque ela era a primeira mãe dos seres humanos em toda a geração. Gênesis 3:20. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. As peles custaram a vida de um animal inocente que Deus matou para o bem do pecador, apontando para a necessidade do derramamento de sangue, sem o qual não há perdão dos pecados. Está lá em Hebreus 9:22. A pele do animal custou, para cobrir, vestir Adão, custou a vida de um animal. Uma vez que o salário do pecado é a morte, que está lá em Romanos 6:23, o sacrifício expiatório e substitutivo foi exigido até Cristo consumar a obra perfeita na cruz. Foi através do derramamento de sangue de Jesus. Ele foi o sacrifício definitivo. Porque antigamente, né, lá no Antigo Testamento, eles matavam um animal, sacrificavam um animal para perdão dos pecados, né? Por isso que fala o sacrifício expiatório e substitutivo foi exigido até que Cristo, né, consumará a obra perfeita na cruz. Deus toma a iniciativa e afasta o casal da árvore da vida. Devido ao seu estado pecaminoso, o homem não poderia viver para sempre, tornando-se imortal, onde seria muito mais desastroso. Ao pecar, o homem não poderia nunca se tornar como Deus. Porque Deus é absolutamente santo. Conclusão, irmãos. Gênesis faz parte do plano perfeito de Deus para a sua criação. A queda levou o mundo ao caos, consequência do pecado cometido pelo primeiro casal. Entretanto, apesar da queda, Deus não abandonou o ser humano e provou esse cuidado, oferecendo Jesus para religar o pecado a si. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Deus prova o seu próprio amor
para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha Romanos 5:8. Deus jamais perdeu o controle da história. Sua provisão se manifestou extraordinariamente. Como disse Paulo, aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Romanos 5:20. Irmãos, vamos orar? Deus, muito obrigada, Senhor, por essa lição, Pai. Muito obrigada, Senhor, por ter dado Jesus para nos perdoar dos nossos pecados e nos aproximarmos a Ti, Pai. Eu louvo e agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Obrigada, Jesus, por morrer na cruz por cada um de nós e nos ofereceres perdão, nos perdoar dos nossos pecados. Muito obrigada. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Não se coloca.